Meus amigos, meus 7 inscritos, vamos ver hoje a prova negativa ou a inversão do ônus da prova na matéria criminal agora. Nós estamos vivendo o país da ditadura, da pedalada jurídica, da criação pretoriana. Então, toda hora, a todo momento, se nós estamos vendo a criação de novas normas, novas regras do direito. Aí vocês estão vendo aqui, nesse nosso, na capa do vídeo ali embaixo, um advogado desesperado tentando convencer o juiz convencer do impossível, convencer da inexistência de um crime que nem sequer foi tentado. Então nós temos aí a, a Constituição engessada, a nossa Constituição ela está assim, ela está, como vou dizer, com tornozeleira eletrônica, ela não é usada. Então, aqueles princípios do direito, princípios gerais do direito, aqueles princípios constitucionais que existem nas nossas regras, né? Por exemplo, o princípio da anterioridade, não existe lei sem lei, não existe crime sem lei anterior que define, que está na Constituição, a presunção de inocência, o devido processo legal, enfim, aquelas regras basilares da Constituição que são superiores a qualquer norma infraconstitucional e não são obedecidas, são totalmente ignoradas. E, em consequência disso, a nossa justiça brasileira ela não existe mais. O que existe aqui é uma ditadura em que o sistema lá faz o que bem entende, né? O que querem, usam a lei para, sob a desculpa de defender a democracia, eles fazem o, as mais absurdas, cometem as mais absurdas aberrações. Então, no direito, a prova negativa é um conceito usado para demonstrar um fato que não existe ou que não ocorreu. Ou seja, para provar uma alegação que uma alegação da parte contrária é falsa. Então, a prova negativa, os juristas chamam de a prova diabólica, né? Ou seja, uma prova impossível, porque é muito difícil de ser realizada. É inviável exigir que uma parte prove um fato negativo, um fato que não existiu. Como é que eu vou provar uma coisa que não existiu? Mas é assim que age hoje a nossa justiça. Então, essa prova negativa, em princípio, a questão do ônus da prova, ela competiria a quem alega, ou ao Ministério Público, a PGR, que tem que provar que aquele crime aconteceu. Não é o réu que tem que, que tem que provar que não cometeu. É o contrário, né? Então, tradicionalmente, quem faz uma alegação teria a responsabilidade de né, provar essa alegação. Bom, a impossibilidade ou dificuldade extrema de uma prova negativa é o seguinte: a prova negativa ela se refere à dificuldade ou até às vezes à impossibilidade da prática de provar a inexistência de um fato, como eu disse, e ao contrário da prova positiva, que busca demonstrar a veracidade daquele fato, a prova negativa tenta demonstrar que algo não ocorreu ou algo que nunca existiu. Então, como se prova um fato que não existiu ou que nunca existiu? É um absurdo, né? E a palavra álibi, ela tem origem etimológica latina e significa em outro lugar. E no campo jurídico, o álibi ele é muito frequentemente usado como um argumento da defesa, né? Pelo acusado que tenta provar que ele estava em lugar diverso, em outro lugar no momento do evento delituoso. Então, como foi o caso do Felipe Martins, que ele teve que provar que ele teve que fazer uma prova negativa, provando que ele não saiu do Brasil e que ele estava no Brasil. Mesmo assim, não foi aceito. Então, a prova do álibi aparenta ser um fato, provar um fato negativo, e consiste em tornar que um certo suspeito não estava naquele local do crime no momento. Se chama negativa losse. É o caso, então, da tornozeleira aí do Felipe Martins e essas cautelares aí. Bom, a prova diabólica no processo penal está prevista no artigo 386 do CPC, vou ler rapidamente ali, que diz ali que o juiz absolverá o réu
mencionando a causa na parte dispositiva da sentença, desde que reconheça está provada a inexistência do fato. Então, se não existe um fato, não está provado, tem que, né? O segundo inciso ali, não haver prova da existência do fato. Então, se não há prova da existência do fato, o fato não existiu, pronto. Terceiro, não constituir o fato infração penal. Então, se o fato não constitui, se é uma fake news que não existe, que não é crime, ou que não está ainda dentro do ordenamento jurídico, né? Não é tipificado como um crime, não pode condenar uma pessoa por isso. O quarto item, estar provado que o réu não concorreu para a infração penal. E o quinto, não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal. Isso aqui são coisas, a diferença é semântica, é a mesma coisa. Ó. Tanto faz o réu provar que não concorreu, como inexistir prova que ele tenha concorrido, é a mesma coisa. Então não existe infração penal. O sexto item, existem circunstâncias que excluem ou isentam o réu de pena. E aí tem aqueles vários ali, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, é uma série de, inclusive até o, o problema da pessoa que é inimputável, então não pode ser punido e não existe circunstância ali. E o sétimo o último, né? Não existir prova suficiente para a condenação. Então, isso aqui vocês vão ver aqui, pessoal. Eu vou demonstrar aqui, como eu estava falando ali, o sétimo ali, não existir prova suficiente para condenação. Então, isso aí não tem que condenar uma pessoa. Né? Não existe efeito vinculante, por exemplo, porque o direito penal e o direito administrativo são diferentes. Às vezes a pessoa é absolvida lá no direito penal e é condenada administrativamente, lá no PAD ou coisa assim. Ou é responsável disciplinarmente, ou etc. Então, o parágrafo único diz ali que o juiz, na sentença absolutória, o juiz mandará, se for o caso, né, se ele não estiver preso por outras razões, mandará liberar o réu. Ele é liberado, solto. Segundo, ordenará a cessação das medidas cautelares. Se não existe crime, por que ele vai ficar com tornozeleira, ou com as contas bloqueadas, ou com o passaporte apreendido? Não tem, a não ser que seja perseguição política, como é o caso aqui do nosso país. Terceiro, aplicará medida de segurança se cabível. Então, foi o caso que fizeram com Adélio Bispo. Deram uma medida de segurança para ele, porque ele era inimputável, ele era doentinho mental, doente mental, então ele podia fazer o que quisesse e ele não seria responsabilizado pelo ato que ele cometeu. Então, essas são situações que a gente convive no dia a dia, que a gente vê no nosso direito penal, que nós vamos aos poucos vendo essas pílulas aqui. Bom, qual é a finalidade de eu estar falando isso aqui para vocês? A finalidade que eu estou indicando para vocês, além de um livro aqui, eu estou indicando esse filme aqui que eu gostaria que todo mundo visse, ó. Homem de Guerra, com Anthony Hopkins, e é baseado em fatos reais, é um filme que se refere à ditadura do Paraguai, né? Baseado na vida do médico paraguaio Joel Filártiga. É, e esse ator aí é bem conhecido, do filme O Silêncio dos Inocentes, e esse médico aí ele ousou enfrentar o regime militar, a ditadura militar instaurada pelo general autoritário Alfredo Stroessner, que governou o Paraguai durante 35 anos, né, entre 54 e 1989. E que foi acreditado os ideais humanitários desse médico, que ele atendia pessoas pobres gratuitamente, e isso aí irritou o regime militar. Esse médico, inclusive, teve um filho morto, a família toda perseguida, acabaram tendo que fugir do país, né? E o filho dele que foi morto dentro de um quartel, torturado, né? E ele tentou provar isso e nunca conseguiu provar, porque existe o regime se fecha e comete os crimes e ninguém pode, é, o filme, as pessoas, as autoridades que poderiam fazer alguma coisa, as pessoas são acovardadas, ficam com medo, como aqui no Brasil, os intelectuais, os grandes juristas, as autoridades, até
Em todos os ramos da atividade humana tem um monte de covarde que não quer se comprometer e não enfrentam a situação, não dão o rosto à tapa, ficam se escondendo, e aí a gente vive a pior das ditaduras. Então eu peço a todos que vejam esse filme, até em homenagem àquelas pessoas que sofreram perseguição aqui no Brasil e sofrem, como é o caso pela morte do Clériston Pereira da Cunha, que morreu sem assistência médica dentro da Papuda, nem lá no dia, ele não fez depredação, no dia 8 de janeiro, nada, mas foi preso sem direito à defesa e morreu dentro do presídio. O Oswaldo Eustáquio, que saiu paraplégico de dentro da Papuda, teve que fugir do país, está exilado em outro país com pedido de extradição por crimes contra o Estado democrático de direito, fake news, não sei o que mais. Roberto Jefferson, que vai morrer na cadeia, né? O Felipe Martins, que teve 6 meses enjaulado e continua com tornozeleira eletrônica. Então, centenas de outras pessoas que estão vivendo essa trágica situação. Por isso que a gente tem que ver esses filmes. Vou deixar esse livro aqui para você também, ó. É, Poderologia, Psicopatas no Poder, do médico Andrei Laboshinsky, que é um polonês. Ele fez um estudo sobre os psicopatas quando assumem o poder, principalmente na esquerda, né? É um estudo, é uma tese de medicina e de psiquiatria e de psicologia que as pessoas devem ler para poder entender o que está acontecendo. Porque essa nossa ditadura, ela vai durar muitos anos ainda. Muitos anos. Por isso que eu peço a todos que curtam isso, se inscrevam no canal, leiam a literatura e a finalidade principal é ver esse filme aqui que vocês vão lembrar como é que a ditadura pode ser de esquerda, pode ser de extrema esquerda, de extrema direita, ela é sempre a mesma coisa. Que a pessoa autoritária, ela não reconhece direitos de ninguém, ela faz as leis, ela toma conta, ela corrompe, ela compra os outros, ela amedronta a população, todo mundo se acovarda, se esconde, que nem avestruz, enterra a cabeça na areia e não vê mais nada. E aí eles começam, pau e pau e pau no povão, né? É o que está acontecendo no nosso país, que vai ficar muitos anos. Todos os dias as coisas ficam piores, eles mentem, 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 inventam estatísticas absurdas, eles não têm mais pudor para mentir, para fraudar, para fazer horrores. E as pessoas não interessa se o cara é de direita ou de esquerda, nós estamos apanhando todo mundo junto, nós temos todo mundo enterrando o país. Nós temos que ter vergonha do que está acontecendo com o nosso país. E as pessoas ficam aí, não, mas eu não vou me meter, né, não sei o quê. Tá, pessoal? Muito obrigado por tudo, um abraço em todos.